Mercado financeiro internacional. Agora nós vamos entender, vamos detalhar esse mercado que eu atuo, desde 2008. Em um mercado globalizado, qual é uma boa opção de investimento? Bom, eu identifiquei o mercado de moedas, ou também conhecido como mercado cambial, ou também como Forex, tá? É um mercado que eu comecei a estudar em 2017, 2008 eu comecei a operar e até o momento eu continuo, identifiquei diversas vantagens, principalmente em relação ao mercado de bolsa de valores, que eu vou estar falando mais adiante neste curso. Bom, e afinal, o que é mercado cambial, que também é conhecido como Forex? É um acrônimo, a expressão Forex Exchange, literalmente divisas, é um mercado de balcão descentralizado, destinado a transações de câmbio. Mais à frente nós vamos detalhar também o que significa ser esse mercado descentralizado e a diferença que tem do mercado de bolsa, que é o mercado centralizado. Inclui ali as trocas, esse mercado de cambial, o mercado de Forex, inclui trocas entre grandes bancos, bancos centrais, corporações, multinacionais, governos, entre outras instituições financeiras. E também os pequenos investidores, são uma parte pequena deste mercado, nós, os investidores de varejo, e que nós só podemos participar de forma indireta através das corretoras. Nós vamos ver isso mais à frente também. Vamos entender como que nasceu esse mercado, tá? Se é um mercado que realmente existe, como que ele neste momento, como é que ele surgiu. Hoje se fala muito no mercado de Forex, mercado cambial, mercado de moedas. Então vamos ver a sua história desde então. Bom, tudo começou em 1944 na Conferência de Bretton. O Bretton foi uma realização, uma conferência onde reuniu ali 700, foi em julho, de 1 a 22 de julho de 1944, onde reuniu ali 700 e alguma coisa delegados de 44 países, onde o Brasil também era representado. E o objetivo dessa conferência era ditar regras do mundo cambial, onde fixaram um acordo, a obrigação de cada país adotar uma política monetária, que mantivesse uma taxa de câmbio de suas moedas dentro de um determinado valor indexado ao dólar, mais ou menos 1%. E esse, por sua vez, ele estava ligado ao ouro, numa base fixa de $35 por onça naquela época. Mas depois, em 1971, diante de pressões crescentes da demanda global por ouro, o Richard Nixon, então presidente dos Estados Unidos, suspendeu, essa fixação. Então o sistema de Bretton foi cancelado e a conversibilidade que tinha direta do dólar e o euro, e assim essas moedas do país que faziam parte do acordo passaram a flutuar no mercado cambial, oscilando em função à sua oferta, oferta e procura. Então nascia então o mercado cambial ou de divisas, ou também conhecido como mercado de Forex. E nós temos diferentes formas de negociar essas moedas. Então, os pares de moeda que nós vamos ver mais à frente, existem algumas diferenças. Primeiro, existe o mercado de futuros. Tá? O futuro são contratos para comprar ou vender, que vai ter par de moedas lá também, ou melhor, moedas, um pouco diferente do mercado de CFDs. Existem as moedas lá para a gente estar negociando, sempre indexado ao dólar. Comprar ou vender um determinado ativo, um preço especificado em uma data futura. Então é por isso que se chama mercado futuro. O futuros de câmbio foi criado em Chicago, tem a CME, e os contratos futuros são padronizados, Eles são negociados em uma bolsa centralizada, diferente do mercado de CFDs que eu atuo, porque lá é um mercado de balcão, realmente, onde existe esse mercado de futuros. E lá dentro existe o mercado de moedas. Então, só para vocês entenderem onde existe moedas para estar negociando. Opções de moedas. Tá? É uma opção, um instrumento financeiro que dá ao comprador o direito, ou opção, mas não a obrigação de comprar ou vender um ativo a um preço especificado numa data de vencimento da opção. Existem os ETFs de moedas também, fundos negociados em bolsa, são produtos financeiros que foram criados com o objetivo de fornecer exposição ao investimento em moedas de câmbio, o Forex. Esses ETFs eles são criados e gerenciados por instituições financeiras que compram e mantêm essas moedas em fundo. Bom, existe também o mercado de moedas Spot Forex Market, que é no mercado à vista, as moedas são negociadas imediatamente ou no local, usando um preço atual do mercado.
O mais impressionante desse mercado é a sua simplicidade de liquidez, muito líquido, spreads apertados, pequenos spreads e operações ininterruptas, né, que a gente vai ver isso mais à frente, legal? E o mercado de CFDs. O que é o mercado de CFDs? Tá? CFD quer dizer contrato por diferença, a tradução. É um contrato assinado entre duas partes, ou comprador e vendedor, ao pagar mutuamente a diferença entre os preços de abertura e de fechamento do instrumento negociado. São instrumentos financeiros derivados, né, pela sua natureza, então não é o instrumento em si, são todos derivados. Quando a gente for falar de CFDs na plataforma, são derivados, tá, de um ativo, de um produto específico. Então nós temos todas as opções de estar negociando moedas, e é dentro do mercado de CFDs que nós vamos estar operando o mercado cambial. E alguma das grandes vantagens de se operar CFDs, tá, comparado com os outros mercados, primeiro, é a alavancagem, tá, é possível aí de 500 para 1, uma alavancagem de 500 para 1, em algumas corretoras, alguns brokers proporcionam isso, 1 para 400, tá, 1 para 500, já ouvi falar até de corretoras que até 1 para 1000. Tá? E também, né, a grande mix de produtos, tá, dos mercados globais, ações de várias empresas, de diferentes bolsas de valores, os pares de moedas, índices globais de todos os países praticamente, commodities. Então essa é a grande vantagem de você estar operando numa única plataforma, né, de CFDs, uma grande opção, um grande mix de produtos financeiros. Uma pergunta muito comum quando eu começo a falar sobre esse mercado, né, isso nós vamos falar mais à frente sobre brokers, tá? A questão é a seguinte: é seguro ter uma conta em uma corretora de Forex no exterior, né? Porque essas corretoras são fora do país, a grande maioria. Até o momento no Brasil nós não temos brokers, né, de CFDs, mas eu acredito que logo em breve, né, a legislação, a própria CVM vai estar, né, liberando. Existiu sempre um forte monopólio, mas eu acredito que em breve isso vai estar quebrando. Em quase todo mundo, em quase todos os países do mundo existe esse mercado. Então o brasileiro ele tem sim segurança total, tá, de abrir uma conta em uma corretora regulamentada. Não é proibido, apesar de não ter nenhuma corretora de CFDs no Brasil, tá? Mas não existe nenhum impedimento de o brasileiro abrir uma conta lá fora, ok? Bom, no Reino Unido as corretoras são regulamentadas pela FCA, tá? Que são as melhores corretoras. Eu vou falar depois mais à frente. Existem alguns países que têm uma regulamentação forte, tá? Mas o Reino Unido, lá existe a FCA, que é uma das regulamentadoras lá, que realmente faz uma pressão forte sobre as corretoras. Existe um fundo garantidor, tá, equivalente a 50 mil libras, equivalente aí a 280 mil reais por CPF por corretora. E fora isso, essas corretoras grandes que existe lá, algumas delas têm um seguro particular também, que chega até 1 milhão de libras, né? Elas vão lá, fazem um seguro pelo Lloyds lá e acaba tendo esse seguro também por CPF até de 1 milhão, clientes que têm um maior volume financeiro. Qual o tamanho, né, do mercado de Forex? Ele é o maior mercado do mundo, comparado com os outros mercados que nós já falamos, ele é o maior mercado. São mais de 6,5 trilhões de dólares diariamente negociado, ok? Do BIS, né, que é essa fonte que sai trienal, a última foi em 2019, nós temos esse valor de 6,5 trilhões. Era o último, o penúltimo era de 5 alguma coisa trilhões, esse último está em 6,5 trilhões. Comparado com as maiores bolsas, aí vamos pegar a americana, a NYSE, onde movimenta 169 bilhões, a nossa B3 aqui 13,9 bilhões, é muita diferença, tá? O volume é extraordinário, então onde acaba gerando maiores oportunidades, a volatilidade é maior, então acaba gerando aí, principalmente algumas estratégias acabam sendo muito interessantes para este mercado. Eu comparo, né, faço uma comparação entre o Forex e a B3 como se fosse um elefante e uma formiguinha, tá? É um mercado incomparável, tá, em relação a tamanho. Bom, e o que é negociado no mercado de Forex? Dinheiro, tá? Você não compra nada físico, você compra uma moeda
como compra, né, de uma participação de um determinado país. Como se você estivesse comprando a ação de uma empresa, né? O preço da moeda é um reflexo direto do que o mercado pensa sobre a saúde atual e futura econômica de um referido país. Okay? Então, por exemplo, se você está achando que o dólar vai se valorizar, se os Estados Unidos está economicamente saudável, perspectiva de crescimento, então existe uma forte tendência do dólar se valorizar. O inverso também é verdade. Okay? E as principais moedas? Vamos ver agora quais são as principais moedas que vão fazer a formação dos pares de moeda, que nós negociamos pares, nós não negociamos uma única moeda específica. Então nós temos a moeda dólar dos Estados Unidos, que é o dólar americano, o euro da zona do euro, que é a moeda euro, o JPY do Japão, que é a moeda ien, o GBP, tá, da Grã-Bretanha, a libra, o CHF da Suíça, que é o franco suíço, o CAD do Canadá, o dólar canadense, o AUD da Austrália, o dólar australiano, e o NZD, Nova Zelândia, o dólar da Nova Zelândia. E aqui existem alguns apelidos, tá, em relação que no mercado acaba utilizando, mas essas são as principais. Existem várias outras moedas, mas essas vão ser as principais que a gente vai estar estudando, tá, durante o curso, exemplos, eu vou dar mais a nível com esses pares, com formação dessas moedas. Vamos entender então como é que é estruturado essas moedas até formar o par. Bom, o símbolo das moedas, ele tem 3 letras, ok? Onde as duas primeiras significa o país. Então aqui o S, os Estados Unidos, e a última letra, a moeda, que é o dólar. JPY, JP de Japão e Y de Ien. Okay? Então todas as moedas vão ter essa estrutura. As duas primeiras letras significa o país e a última letra a moeda. Bom, moedas são negociadas em pares, como eu acabei de falar. Então nós temos uma moeda, como exemplo aqui, o euro USD. Normalmente nós negociamos essas moedas, tá, sempre comprando uma. Então eu estou na expectativa que o euro vai se valorizar frente ao dólar, eu faço uma compra. Ou nós vamos ver que é um mercado que você pode também trabalhar vendido, é muito tranquilo, bem diferente da bolsa, que normalmente bolsa de valores você tem que alugar, né, papéis, principalmente se for ficar posicionado. Aqui não, aqui é muito simples, é tudo automatizado. Então se eu vejo que o mercado, existe expectativa num curto período, no médio, no longo período, que vai desvalorizar o euro frente ao dólar, eu vendo o euro com a expectativa de que o dólar vai subir. Okay? Então, de uma forma resumida, assim que é o mercado estruturado do mercado, é assim que nós vamos trabalhar essas movimentações. Fatores que acabam afetando a valorização de uma moeda. Tá? O valor da moeda de um país raramente permanece constante, geralmente ele flutua. Né? Dificilmente você vai ver, né? Claro que existem alguns horários, nós sabemos, nós vamos estudar que esse mercado é um mercado de 24 horas, ele abre no domingo à noite e fecha na sexta-feira à noite, fica 24 horas durante a semana aberto. E existe, dependendo da moeda, algum período, alguma janela de horário, que existe uma movimentação menor, mas sempre vai estar movimentando por o mínimo que seja. Então essas flutuações, elas podem ser grandes ou pequenas, dependendo da economia, tá? Do estado político de um país. No momento nós estamos vivenciando agora uma crise, né, uma crise global, na qual o mercado está extremamente volátil, a movimentação em pontos e moedas, ações, o que fazia a movimentação de X, né, na normalidade, agora está 2x, 3x, 4x essa movimentação. Okay? Então, embora essa valorização e desvalorização de uma moeda, ela ocorra por várias razões diferentes. Algumas das mais comuns são a oferta e a procura. Então, se tem mais procura, a tendência é o preço se valorizar. Se tem menos procura, desvalorizar. E inflação, perspectiva econômica de um país. Tudo isso que vai fazer, então, a movimentação de uma moeda. Okay? Principais pares de moedas. Então, nós chamamos de majors. Tá? Os principais pares de moedas são os majors. São moedas que contêm o dólar, tá? São moedas fortes que contêm o dólar. Então, por exemplo, o euro, nós sabemos que é uma moeda forte também. O dólar é a moeda considerada a moeda mais forte, mais negociada que nós vamos ver.
Então, quando nós temos o par euro-USD, tá? É um par que contempla dentro dos majors USD-JPY, o dólar americano versus o ien, a libra versus o dólar versus o franco suíço, o dólar americano versus o CAD, que é o dólar canadense, o dólar australiano versus o dólar americano, dólar Nova Zelândia versus o dólar americano. Então, esses são os principais pares que nós chamamos de majors. Nós vamos ver depois, mais à frente, quando a gente entrar mais na parte operacional, principalmente quem está iniciando, é interessante estar buscando, tá, os majors, porque eles vão ter spread, tá? Ou seja, como se fosse o spread, é o custo que você paga quando você entra numa operação menor, diferente dos pares menos negociados, que o spread acaba sendo bem maior. Principais pares de moedas minors, então nós falamos dos majors, agora os minors. Os minors normalmente eles não contêm, tá? Não contém o dólar americano, tá? Então nós vamos ter aqui os minors. Os pares com euro, o euro CHF, o euro a libra, o euro o dólar canadense, o CAD, o euro AUD, o euro NZD. Os minors com iene, tá? A moeda japonesa, o euro JPY, GBP JPY, CHF JPY, o CAD JPY, o AUD JPY, o NZD JPY. Libra, minors, então são os pares agora, os minors também, só que com a libra. Libra franco suíço, libra AUD, libra CAD, libra NZD, libra AUD. E os pares exóticos? O que são os pares exóticos? Bom, pares exóticos também pode ser feitos de uma moeda importante, tá? Pode ter o dólar sim, emparelhado com a moeda de uma economia de um país emergente, como o Brasil, México, a Hungria, a Rússia, África do Sul, Turquia, tá? Dependendo da sua corretora, você pode ver os seguintes pares exóticos, né? Por isso é bom você entender como eles se comportam, tá? Tenha em mente que esses pares eles não são fortemente negociados, eles não são muito procurados como os majors e os minors, que nós vimos agora nos slides anteriores. De modo que os custos deles, das transações, são bem mais altos do que os dois anteriores, ok? É claro que vai depender muito do seu método operacional. Por exemplo, se você é um scalp, o scalp é aquela pessoa que busca poucos pontos num tempo curto, cara, ele não vai operar um exótico, primeiro, que a movimentação é menor, porque tem uma procura menor, e o spread, o custo dele é maior. Você vai procurar o quê? Pares que tem um custo menor e que tem uma maior volatilidade, uma melhor movimentação, uma melhor liquidez, ok? Vamos ver aqui alguns pares exóticos com dólar. Então nós temos aí, aqui ó, o dólar versus o real, tá? Dólar NOK da Noruega, dólar SEK da Suécia, o dólar com a moeda da Dinamarca, com o peso mexicano, o dólar da moeda da Tailândia, da África do Sul, ZAR, e assim da Singapura, de Hong Kong. Okay? Então são os pares exóticos, então não é porque tem o dólar mas é que tem um país, uma moeda de um país emergente aí que forma a estrutura, o par de moeda. Bom, o gráfico abaixo ele mostra os pares mais negociados. Nós podemos observar que o dólar, tá, o USD aqui, é a moeda disparado mais negociada. Em segundo, vem o euro. Consequentemente, o par de moedas euro-USD é a moeda mais negociada do mercado de moedas, do mercado de CFDs, do mercado de Forex. Tá? É uma moeda que tem maior liquidez, por contemplar então as duas moedas mais negociadas. E depois vem o JPY, a Libra, o AUD, o CHF, o CAD e outras moedas. E aqui nós temos um resuminho, tá? 80% das negociações estão dentro desses três pares. Primeiro, como eu falei, o euro-USD. Segundo, o USD-JPY, dólar americano versus o ien japonês. E em terceiro, a Libra versus o dólar. Vamos entender por que o dólar domina. O dólar dos Estados Unidos faz parte das principais pares de moedas, então é importante dar mais atenção para o dólar dos Estados Unidos. Então, muitas vezes, quando nós vamos operar no mercado, nós abrimos alguns sites, né, que tem ali alguns indicadores dos índices, então nós vamos buscar informação relevante ali com base no dólar, para saber ali no dia como é que está essa estrutura, o dólar está forte, está mais fraco, está estável, para estar trabalhando com os pares de moedas.
De acordo com o Fundo Monetário, tá, do FMI, o dólar dos Estados Unidos compreende cerca de 62%, né, do mundo das reservas cambiais. Então, por isso que a gente tem que ter atenção e é uma moeda forte, é considerada uma moeda forte até o momento. E outras razões, né, porque o dólar dos Estados Unidos desempenha um papel importante nesse mercado cambial. Tá? Os Estados Unidos é a maior economia do mundo, a maior reserva do mundo, tá, está em dólar. Os Estados Unidos tem os maiores mercados financeiros, lá são várias bolsas, grandes bolsas, né, lá nos Estados Unidos, depois a Inglaterra, tá, e depois em terceiro o Japão em relação ao tamanho de bolsas de valores. E mesmo somando, só para vocês terem ideia, esses 3 países com as maiores bolsas de valores, não chega, é impressionante o tamanho da movimentação do Forex, isso falando de movimentação diária, tá? É muito maior o mercado de Forex, mesmo comparado, somando a movimentação dessas 3 bolsas. Os Estados Unidos têm um sistema político estável, é outro fator relevante também, é uma superpotência militar. O dólar dos Estados Unidos é meio de troca, né, para muitas transações entre países, por exemplo, o petróleo. Ele é cotado em dólares norte-americanos, então o México, para comprar petróleo da Arábia Saudita, ele só pode ser comprado com dólar dos Estados Unidos. Então, se o México não tem nenhum dólar, ele vai no mercado converter seus pesos em dólares. Especulação. Uma coisa importante e notar sobre o mercado cambial é que as transações comerciais e financeiras contam muito para o volume total movimentado no dia a dia. Okay? Então, o lado especulativo deste mercado, onde investidores de varejo negociam, aí se enquadra, né, eu me enquadro, né, e a grande maioria dos traders de varejo aí estão nesse contexto, embora ele represente uma pequena parcela do volume financeiro, é onde vemos o maior número de transações. Então, principalmente a partir de algumas décadas que foi possível o varejo, nós pequenos investidores está participando, houve um aumento do volume grande. Tá? Em outras palavras, o volume de negociações vem de traders que compram e vendem com base em movimentos de preço intraday, e não necessariamente naqueles que estão se posicionando a médio e longo prazo, e sim na especulação diária, que esse tipo de trader, que é o especulador, ele está pouco se importando se a economia está boa, está ruim, ele quer entrar no mercado, tirar sua parcela ali e sair fora do mercado. Mercado de CFDs. Então é isso que a gente vai estar estudando, tá? A partir de agora, a gente vai cada vez mais se aprofundar nesse mercado. O que é o CFD? O contrato por diferença, tradução. É um produto derivado de ações e índices, como eu já falei em slides anteriores, que permite aos investidores participar nos movimentos de preços de uma ação, tá, ou índice sem ter a posse de um ativo. Então, exemplo, você pode ter, vamos pegar um exemplo de uma ação no Brasil, a ação é Petrobras e você cria um derivativo, tá, dessa ação. Então, não necessariamente você vai, no momento que você está comprando ou vendendo esse derivativo, se você comprar, por exemplo, você não tem o direito da ação, mas você tem o direito, conforme se valoriza ou desvaloriza, você vai ganhar ou vai estar perdendo com esse investimento que você fez, ok? Então, você não tem a posse, né, do ativo subjacente. Os CFDs são negociados com margem, né, permitindo dessa forma ter uma exposição em uma ação ou índice, em participar usando um capital muito menor do que você negociasse no mercado de ação, de ativos, por exemplo. Embora os CFDs eles não confiam totais direitos sobre o ativo, como eu acabei de falar, refletem, tá, a performance do mercado, ou seja, reflete a movimentação do preço. Se a ação está subindo, esse derivativo vai estar subindo. Se está caindo e segue perfeitamente ali a informação do preço. E além das moedas, olha só que interessante, que são um grande atrativo deste mercado de CFDs, tá? Temos também outros instrumentos financeiros para operar e obter lucro. Tá? E quais são eles? Então nós temos metais, o ouro, a prata, entre outros metais, tá? Dentro desse mercado de CFDs. Nós temos os instrumentos agrícolas, tá? Café, cacau, soja, milho, né? Entre outros também. Energia, petróleo, gás natural, gasolina. Okay? Então, além das moedas, tá? Nós temos também essas opções. Nós temos índices, né? Vários tipos de índices, que aí são índices futuros também. Bom, dentre os principais CFDs, os mais conhecidos são os que refletem ativos de mercado de futuros. Olha só que interessante. Então, nós temos nos CFDs
existe o mercado futuro, nós temos então derivativos que fazem parte dos CFDs, mas que originam do mercado futuro. Então, o futuro são contratos de compra e venda de um determinado ativo, a preço especificado numa data futura, por isso que eles são chamados de futuros. Futuros no Forex foram criados na Bolsa de Chicago, na CME, em 1972, e aqui nós temos alguns exemplos. O agrícola, então açúcar, o milho, a soja, e eles têm vencimento, eles têm um prazo de vencimento ali. Os índices, nós temos SP500, Dow Jones, o DAX, o índice alemão, entre outros. Energia, gás, petróleo, então nós temos aí, fora as moedas, nós podemos ver aí a quantidade de instrumento financeiro que nós temos. Na hora que a gente for para a plataforma, ver ali na prática ali, vocês vão ver um número grande e opções que nós temos. Então, se um determinado ativo ou um determinado segmento naquele dia, naquela semana não está legal, mas você tem centenas, dezenas de outros instrumentos financeiros para estar operando. E essa já é uma das grandes vantagens que eu diferencio esse mercado do mercado de bolsa de valores. Normalmente na bolsa de valores você tem ali 1, 2 ativos, 1, 2 do mercado futuros, por exemplo, o índice, o dólar, aqui comparando com a B3, aí você tem ali, não sei se chega a meia dúzia de ações ali com boa liquidez, Já nesse mercado você tem dezenas, centenas de instrumentos financeiros com ótima liquidez, ótima movimentação diária, principalmente se você for um intraday, um day trade ali, para trabalhar no mercado intraday, você vai ter uma grande variedade de instrumento financeiro para estar escolhendo ali no dia para operar.